Quem sou eu? Tive um sonho pesado. Acordei dando graças a Deus por ter acordado. Comecei a refletir e me veio essa pergunta à mente. Quem sou eu? Talvez seja o Senhor me perguntando. Você sabe quem é você? Creio que essa pergunta seja a mais urgente de nossos contemporâneos. Em um mundo pluralista, tecnológico, científico, próspero, Salomão, sendo o homem mais rico do mundo em sua época, não tinha uma privada para se sentar, um micro-ondas, um celular. Sim, estamos no auge da prosperidade. Em um mundo de entretenimentos, liberdade e prazeres, nos encontramos em uma crise existencial, em uma crise de identidade pessoal. Jovens de 14, 15, 16 anos não sabem o que querem da vida, não veem prazer em nada. A vida lhes é cinza, depressão, tristeza profunda, ansiedade, crise de raiva atingem todas as camadas sociais. Hoje, o homem é cheio de sonhos e ambições. Amanhã é o fim de tudo e nada tem mais solução. Com a velocidade da informação, podemos navegar na internet e descobrir basicamente tudo o que queremos. Mas, ao navegar em si mesmo, o homem não consegue descobrir sua identidade, seu propósito. Com a exagerada diversidade e pluralidade, tudo para que nos sintamos parte de algo, aceitos em alguma coisa qualquer. É o dia da consciência negra, é dia do professor, dia do faxineiro, é LGBTQIA+. O mais indica que, de tantas invenções, ainda virão outras. E mesmo assim não nos encontramos. Logo vem outra invenção. Estamos no auge da necessidade de respostas a essa pergunta. Quem sou eu? Ninguém mais sabe quem é. Uma hora estamos gritando ao mundo nossas convicções. Tempo depois nos pegamos falhando nelas. Aquele que tão avidamente pegou a primeira pedra e atirou na adúltera, tempo depois adulterou. Aquele que afirmava, jamais faria isso, se deparou fazendo igual. Durante o dia temos um ritual. Acordamos pela manhã, nos olhamos no espelho, maquiagem, penteados, ajeitar sobrancelha, muitos pensamentos, muitas possibilidades. Mas, à noite, ao chegarmos perto de pôr a cabeça no travesseiro, muitos conflitos começam a afligir. Eu disse que nunca mais ia olhar pornografia. E hoje olhei de novo. Eu disse ontem, antes de dormir, que não ia mais mudar de expressão na academia quando aquele cara chegasse perto de mim. E hoje estufei os peitos quando ele se aproximou de mim. Me prometi ontem à noite que hoje iria parar com a gula e comi de tudo e tudo de novo. Quantas derrotas pessoais, quantas lutas internas perdidas. Sem dúvida nenhuma, o QI humano aumentou assustadoramente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. Nos finais dos tempos da humanidade, a ciência se multiplicaria assustadoramente. No conhecimento ou na razão é onde o homem se esconde da realidade inevitável. O fim de todas as coisas. A alma humana morreu no dia em que do fruto comeu. Corremos de um lado para o outro, tentando evitar o inevitável. O avanço da medicina, medicamentos, academias, cirurgias plásticas, tudo para esconder ela. Ela quem? A morte. O homem não quer ver sua morte chegando. Tintura e implante capilar tentam suavizar a realidade, mas ela está chegando a todos nós. Mas é aí, atrás dessa porta chamada morte, que se encontra a resposta para a pergunta:
Quem sou eu? A morte é a chave para a resposta. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:20. Bom, para começarmos a descobrir quem somos, nada melhor que partirmos do começo, do início. Deus sabia muito bem quem seríamos quando decidiu nos criar, sua imagem e semelhança. Agora temos um ponto de partida para investigarmos nossa identidade e nos descobrirmos, nos aceitarmos. Mas, logo essa realidade levanta outra pergunta. Qual é a imagem de Deus? Bom, para isso precisaríamos vê-lo. Alguém poderia nos mostrá-lo. Se investigarmos bem, veremos que alguém já fez essa pergunta. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 14:8. Bom, já temos a resposta. Jesus Cristo é a imagem idêntica do Pai. Bom, já temos a imagem do Pai refletida em Jesus. Então, recapitulando, o assunto: quem sou eu? Um criado por Deus, a sua imagem. Qual a imagem de Deus? 2. Cristo é a imagem encarnada de Deus. 3. Eu sou a imagem de Cristo. Se eu sei que fui criado para ser a imagem de Deus, se já sei que Cristo é a imagem do Pai, logo concluo que preciso ser a imagem de Cristo. E sou. O Senhor Jesus sabia muito bem quem era. Por isso perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E você, quem dizem as pessoas que você é? Quantas tentativas para se encaixar? Quanto tempo e esforço gasto para se sentir pertencente a um grupo, uma filosofia, uma religião? Por quê? Crise de identidade. A falta de uma resposta real sobre nossa identidade levou a humanidade ao abismo. Vazias em si mesmas, as pessoas buscam pertencer a algo, a alguém, a alguma coisa, no desespero de se autoconhecer. Filosóficas como: seja você mesmo a, siga seu coração, você nasceu para ser feliz. Blá, blá, blá. Nada disso preenche uma alma sem identidade. Sem a imagem do Pai em nós, não somos nada. Podemos inventar 1 milhão de guias Jiao, e todos os Jiao do mundo não resolverão nossa crise existencial. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. A morte é a interferência do sinal. Ela corta a corrente, ela bloqueia a transmissão. Esse corpo morreu. Morto, o sinal foi interrompido. E por causa desse corpo de morte, fomos separados de nossa identidade de Deus. Como isso aconteceu? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Quando Adão comeu do fruto da árvore, ele se desligou da sua imagem. A partir daí, começou a crise de identidade. O homem, que andava confiante pelo jardim, que dominou todos os animais, que não tinha vergonha, medo, ansiedade, agora se vê nu, se envergonhava, se esconde, está perdido. Não se identifica mais. Essa crise existencial passou de carne para carne, de humano para humano. Todo homem e mulher que nascem no mundo, nascem mortos, separados de Deus, inexistentes, incompletos, perdidos no caos da imperfeição. Enquanto estivermos nesse corpo,
seremos um borrado, sem imagem exata. E agora, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como a morte é a chave para entendermos essa crise existencial na humanidade, Cristo é a chave para termos uma imagem exata, perfeita. O Senhor Jesus veio ao mundo para nos tornar suficientes, completos, prontos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo é usado como um jargão pelos pecadores, que nunca se convertem. Sempre pecando, se escondem atrás da afirmação: a carne é fraca. Também usam a fala de Paulo: que miserável homem sou. Como se fosse bonito exaltar nossa carne pecadora. Isso não é humildade, é tolice e falta de compreensão de nossa identidade. O Senhor Jesus veio nos retornar à casa do Pai, à sua imagem e semelhança, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21 a 23. A oração do Senhor por nós foi que, assim como Ele era a imagem do Pai, nós também fôssemos. Quando Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não significa que vamos viver pecando. Oh, não. Jesus disse isso para que se cumprisse o que Ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Quando Deus deu os 11 para o Senhor Jesus, tudo estava terminado. Eles já eram a imagem exata do Pai em espírito. Nunca mais poderiam se perder, mas a carne, alma, permanece a mesma, fraca pelo pecado de Adão. Somos devolvidos à imagem de Deus quando Ele nos leva a Cristo e o recebemos. Agora, preste atenção. Deus não vai contra sua justiça. O mandamento era específico. Se comesse da árvore proibida, o homem morreria. Todos nós morremos. Mas quem era o homem? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. Deus não volta atrás. Todo homem, toda alma vivente, nasceu morta, separada de sua identidade divina. Por isso o Senhor diz: a carne, alma, é fraca, porque não tem a fonte de sua imagem nela. Deus, que é a vida, não reflete mais no homem. Não tem solução para esse caso. A carne, a alma é irrecuperável. Toda a sua natureza é contra a vida. Tudo o que Deus diz sobre o homem, Ele tentará ser o oposto. Por isso Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Esse corpo está morto e nada pode mudar isso. Paulo viu sua miséria imutável. Não se trata de viver pecando. Muitos mortos seguem um padrão de santidade moralista. Não mentem, não adulteram, não enganam. São padrões que a alma pode aprender e seguir. Padrões externos. Mas isso não dá vida, não recupera sua identidade. Não são poucos os homens que dizem: eu não minto, não roubo, não engano, mas me sinto vazio. Jó era um homem íntegro. Nunca olhou com olhos impuros para uma mulher. O próprio Deus o chamou de íntegro diante de Satanás. Mesmo assim, ele se sentia vazio. A carne é fraca. Não serve de jargão para o pecado.
apenas aponta um homem que ainda não tem sua imagem resgatada. Mas como então? Esquecendo a carne, se ela não tem conserto, devo tirar o foco dela. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Está aí o paradoxo. O homem espera ser salvo em Cristo. Somos ensinados que, quando cremos em Jesus, somos salvos. Isso implicaria em sermos salvos do pecado, de suas tentações. Com isso, perderíamos a vontade de pecar. Seríamos felizes, prósperos. Nosso homem natural seria refeito. Esse é o falso evangelho. Nada muda. Continuamos sendo carne. Nossa carne nunca vai mudar. Por isso ela é fraca. Por isso Paulo diz: quem me livrará desse corpo miserável? Veja, ele não esperava uma mudança da carne, alma. Não, meus irmãos, ela não muda. Por isso não pode ver a Deus. 50, porém, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 aos Coríntios capítulo 15. Nossa carne e sangue nunca poderão ser salvos. Por isso teremos um corpo novo no céu. Mas então permanecemos sem a imagem do Pai. De forma alguma, o Senhor Jesus não veio salvar a carne, melhorá-la, mas nos gerar de novo, fazer tudo do zero, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O estrago que o primeiro homem fez não pode ser desfeito. Por isso Deus cria um novo homem em nós, uma imagem imutável, que também não poderá ser desfeita. Cristo. Importa-vos nascer de novo. João 3:3. Quando o Senhor Deus nos leva a Cristo, a luz entra em nossa alma. Então passamos a ver o caos, percebemos que estamos mortos em nossos pecados, presos em nosso corpo de morte, em nossa alma vivente. Percebemos que a sentença de Deus sobre nós é justa, e o nosso merecido lar é a morte eterna. O mesmo Espírito de Deus que nos leva a Cristo e nos mostra nossa situação é o mesmo que nos mostra que não tem conserto, que nossa alma nunca será boa, é continuamente má. Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Gênesis 6:5, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 3:1-12. O falso evangelho faz uma conciliação entre a carne e Deus após aceitarmos a Cristo. Mas quem assim crê não terá paz. O Senhor Jesus não nos melhora, mas nos cria de novo. Do primeiro homem fomos feitos alma vivente. Do segundo, espírito. Nossa imagem de nós, os salvos diante de Deus, é perfeita, porque Ele não vê em nós a imagem de Adão, alma vivente, mas de Cristo, espírito vivificado. Não tem solução para esse caso. A carne, a alma é irrecuperável. Toda a sua natureza é contra a vida.
tudo o que Deus diz sobre o homem, ele tentará ser o oposto. Por isso Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Esse corpo está morto e nada pode mudar isso. Paulo viu sua miséria imutável. Não se trata de viver pecando. Muitos mortos seguem um padrão de santidade moralista. Não mentem, não adulteram, não enganam. São padrões que a alma pode aprender e seguir. Padrões externos. Mas isso não dá vida, não recupera sua identidade. Não são poucos os homens que dizem: eu não minto, não roubo, não engano, mas me sinto vazio. Jó era um homem íntegro. Nunca olhou com olhos impuros para uma mulher. O próprio Deus o chamou de íntegro diante de Satanás. Mesmo assim, ele se sentia vazio. A carne é fraca. Não serve de jargão para o pecado. Apenas aponta um homem que ainda não tem sua imagem resgatada. Mas como então? Esquecendo a carne, se ela não tem conserto, devo tirar o foco dela. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Está aí o paradoxo. O homem espera ser salvo em Cristo. Somos ensinados que, quando cremos em Jesus, somos salvos. Isso implicaria em sermos salvos do pecado, de suas tentações. Com isso, perderíamos a vontade de pecar. Seríamos felizes, prósperos. Nosso homem natural seria refeito. Esse é o falso evangelho. Nada muda. Continuamos sendo carne. Nossa carne nunca vai mudar. Por isso ela é fraca. Por isso Paulo diz: quem me livrará desse corpo miserável? Veja, ele não esperava uma mudança da carne, alma. Não, meus irmãos, ela não muda. Por isso não pode ver a Deus. 50, porém, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 aos Coríntios capítulo 15. Nossa carne e sangue nunca poderão ser salvos. Por isso teremos um corpo novo no céu. Mas então permanecemos sem a imagem do Pai. De forma alguma. O Senhor Jesus não veio salvar a carne, melhorá-la, mas nos gerar de novo, fazer tudo do zero, pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O estrago que o primeiro homem fez não pode ser desfeito. Por isso Deus cria um novo homem em nós, uma imagem imutável, que também não poderá ser desfeita. Cristo. Importa-vos nascer de novo. João 3, 3. Quando o Senhor Deus nos leva a Cristo, a luz entra em nossa alma. Então passamos a ver o caos, percebemos que estamos mortos em nossos pecados, presos em nosso corpo de morte, em nossa alma vivente. Percebemos que a sentença de Deus sobre nós é justa, e o nosso merecido lar é a morte eterna. O mesmo Espírito de Deus que nos leva a Cristo e nos mostra nossa situação é o mesmo que nos mostra que não tem conserto, que nossa alma nunca será boa, é continuamente má. Senhor, viu
que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Gênesis 6, 5, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. 3,1:12. O falso evangelho faz uma conciliação entre a carne e Deus após aceitarmos a Cristo. Mas quem assim crê não terá paz. O Senhor Jesus não nos melhora, mas nos cria de novo. Do primeiro homem fomos feitos alma vivente. Do segundo, espírito. Nossa imagem de nós, os salvos diante de Deus, é perfeita, porque Ele não vê em nós a imagem de Adão, alma vivente, mas de Cristo, Espírito vivificado, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2. Ele nos vivificou, nos deu nova vida. Ele não nos consertou ou melhorou. Somos outra pessoa. Irmãos, temo que muitos de nós possam não ter entendido o evangelho verdadeiro. Se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja maldito. Gálatas 1:8. Não podemos fazer nada para recuperar nossa imagem, mas no falso evangelho se prega Cristo mais dízimo, Cristo mais sábado, Cristo mais bom comportamento. Esse evangelho, embora Cristo seja anunciado, é falso. É só Cristo e a vida. Não existe melhorar. Boas obras, fazer o bem para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não se trata de obedecer a Deus, mas de dom-filiação. Se minha filha me desobedece, ela perde a salvação, o DNA de filha? Não, ela continua sendo minha filha. O primeiro homem era alma vivente. Quando pecou, foi separado de Deus. Agora, Deus cria um espírito vivo em nós, que não pode ser separado pelo pecado, nem unido pela santidade. O homem natural não pode se ligar a Deus pela obediência, assim como o homem espiritual não pode se desligar pela desobediência. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Aqui vemos que não existe conserto para o homem natural. Ele pode jejuar, dar dízimos, ajudar o próximo. Continuará morto, sem identidade. Quando o Espírito de Deus vivifica o homem, ele vê sua miséria e inimizade contra Deus. Ele vê que sua alma é má continuamente. Então bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa consciência não vem do homem alma vivente. Nem o reconhecimento é nosso, mas de uma vivificação de Deus. Nosso espírito está salvo. Nosso nome está no livro da vida. Estamos assentados nas regiões celestiais. Essa é nossa posição espiritual em Cristo. Essa é nossa linda história de andarilhos perdidos no mundo a filhos de Deus, membros da família real. Com tal imagem refletida sobre nós, andaríamos ainda como mortos? Irmãos, essa é nossa identidade. Quem nos vê deve ver o Pai. Não temos mais para onde ir. Uma vez salvos, somos levados ao aperfeiçoamento. O Senhor vai nos conduzindo para refletirmos, na carne, a imagem do homem espiritual. Quanto mais decidirmos, no eu responsável, sujeitar-nos a Deus, menos seremos disciplinados por Ele e mais recompensa teremos. Quanto mais pecamos depois de nascer de novo, mais perdemos a comunhão com Deus. A salvação permanece inalterada. Somos salvos por graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Mas, se perdemos a comunhão com Deus, somos disciplinados pelo Pai, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Hebreus 12, 6. A disciplina de Deus implica em levantar o mundo contra nós ou deixar Satanás destruir nossa carne. Entreguem esse homem
a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 aos Coríntios 5, esse irmão dormiu com a madrasta. Então Paulo mandou expulsá-lo da igreja, para que toda a congregação não fosse disciplinada junto. O pecado era muito grave, e Paulo não sabia se o irmão sobreviveria fisicamente. O corpo poderia ser destruído no castigo, mas o espírito que nasceu de novo seria salvo por graça. Muitos irmãos são mortos prematuramente por viverem em pecados graves. O irmão de 1 aos Coríntios 5 foi surrado por Satanás. Arrependeu-se amargamente. E em 2 aos Coríntios 2, ele é perdoado pelo Senhor e pela igreja, voltando à comunhão. Esse tipo de pecado é difícil de sobreviver. Ananias e Safira morreram fisicamente pelo pecado cometido. Atos 5. Deus não se deixa zombar. Não viveremos em pecado. Sofreremos a disciplina aqui, e no paraíso perderemos o galardão prêmio. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 a Timóteo 1:20. A disciplina tem um propósito: educar. Deus quer ensinar o homem espiritual a andar de acordo com a imagem daquele que o gerou. Somos filhos de Deus, e Ele nos disciplinará. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos fisicamente. Hebreus 12, 7 a 10. A comunhão com o Senhor nos dá um poder glorioso. Conseguimos discernir espíritos, escapar de enganos, nos alegrar em meio ao caos, ter paz e estar tranquilos diante de uma guerra e do fim certo. Temos felicidade, alegria, mansidão e domínio próprio. Alguns de nós recebem o dom da palavra, outros o de curar doentes, outros de pastorear. Somos poderosos em Cristo, mas se rompemos a comunhão para usar do pecado, ficamos fracos, enganados, desanimados e, em casos mais graves, morremos prematuramente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. No versículo 32, vemos que o Senhor não nos condenará eternamente com o mundo, para não sermos condenados com o mundo. Mas nosso comportamento pecaminoso sempre é julgado e repreendido, às vezes com uma morte lenta e dolorosa,